Boa noite. Meu sogro faleceu e deixou um imóvel. Deixou 2 filhos. Não vão abrir inventário agora, mas um quer ceder a parte dele para o outro. Pergunta: só o documento de renúncia é suficiente? Olha só, Débora. Se ele fizer uma renúncia e tiver outros herdeiros aí, como por exemplo a sua sogra, aí essa renúncia ela vai aproveitar também a sua sogra. Dependendo do regime e da natureza da aquisição daqueles bens, o viúvo vai ser também herdeiro. No caso que a gente está discutindo, então, eu não sei se existe uma viúva. Logo, é importante eu destacar aqui que a existência de uma viúva com direito sucessório pode mudar e muito as consequências dessa renúncia. Acompanhe aqui comigo a divisão da herança no caso de ser a viúva também herdeira desse imóvel. Como são 2 filhos, o bem vai ser dividido por 3. Ninguém é obrigado a receber uma herança a que tem direito. Se for essa a intenção do herdeiro, basta ele renunciar ao seu quinhão hereditário. Porém, se fizer isso, esse herdeiro não pode escolher quem é que vai ficar com a parte dele. É como se ele não existisse nessa linha sucessória. Nem mesmo os filhos dele, se for o caso, vão poder assumir a herança no lugar do pai. O que vai acontecer é que a herança vai ser dividida, nesse nosso exemplo aqui, por 2. O outro filho que é herdeiro e também a viúva. Se os únicos herdeiros, se não tiver mais ninguém, nada, for somente esse outro irmão, aí o que vai acontecer? Com o que quer renunciar, renunciando, é como se ele não existisse. Então, a herança toda vai para o único herdeiro que tem. Agora a situação é diferente. Não há viúva com direito hereditário. Sendo assim, se são 2 filhos e um deles renuncia, toda a herança vai ser daquele outro filho que não renunciou. Mas foi aquilo que eu falei. Se tiver algum outro herdeiro, um filho desconhecido, ou então a sogra, aí, quando esse aqui que quer renunciar, o montante que caberia a ele volta para o todo e vai ser dividido entre os herdeiros, independentemente de quem sejam esses herdeiros. Então, esse é o efeito da renúncia. Às vezes vale a pena renunciar, mas depende da situação fática ali daquela família, tá? Outra solução seria fazer o que a gente chama de renúncia translativa, que nada mais é do que a cessão de direitos hereditários. Mas aí a desvantagem é que equivale a uma doação. É como se ele recebesse a herança e transferisse para quem ele quer, que seria esse outro irmão. E por se tratar de doação, precisa observar os limites do direito de doar os seus bens para terceiros. Ou seja, o direito dos herdeiros necessários precisa ser preservado. Aí custa caro, porque ele vai ter que pagar 2 vezes o imposto de TCMD. Uma por estar recebendo a herança, o outro por estar transmitindo a herança. Então, não tenho como te dizer se a renúncia é suficiente. Eu te digo que a renúncia é suficiente para ele deixar de ter direito. A renúncia básica, tá? Não a translativa. Isso é suficiente para ele deixar de ser herdeiro. Não sei te dizer, porque dependeria de uma análise do caso, se vai ser suficiente para a herança que seria desse que renunciou ir para quem ele gostaria que se tornasse o único dono dessa herança, dessa parte dele, tá bom? A nossa dúvida é se o documento de renúncia só pode ser feito dentro do inventário já aberto. Débora, pode ser feita uma renúncia também por escritura pública. Eu tenho até um caso de um processo em Brasília que sairia muito mais barato para a herdeira ir ao cartório da vara lá em Brasília para poder fazer a renúncia, porque basta fazer lá no cartório da vara. Porém, como ela mora em outro estado, ela mora aqui no Rio de Janeiro, ela teria muita dificuldade de se dirigir a Brasília para poder fazer isso lá no Fórum de Brasília, onde corre o processo. Então, ela fez no cartório aqui, até na minha cidade, e a gente fez essa renúncia que depois eu juntei no processo lá de Brasília. É melhor fazer no processo, é mais barato. Porém, existem circunstâncias que podem sugerir que fazer no cartório seja mais interessante, como esse caso que eu tô falando aqui, tá bom?
Inclusive, esse caso que eu tô narrando, ele tem uma coisa muito interessante, porque foi a primeira vez que eu fiz a renúncia de testamento. Ela renunciou ao direito que estava vindo pelo testamento, mas manteve o direito que estava vindo pelo fato dela ser filha. Então foi até um caso assim que eu achei interessante. Foi a primeira vez que eu vi, né, essa situação da pessoa renunciar a uma parte da herança e não renunciar a outra. Em regra isso não pode, tá? Mas como estava vindo de origens diferentes, ela renunciou a uma parte, né, que é de uma origem, de testamento, e manteve a outra parte. É só um parênteses aqui para mostrar para vocês que de vez em quando a gente se depara com umas coisas diferentes e aí a gente aprende na marra, viu? Tem coisa que a gente não encontra a resposta pronta, a gente tem que ir lá e produzir essa resposta. E foi esse o caso.